vamos começar agora a nossa última aula desse bloco de revisão matemática, aula 3 do curso de eletromagnetismo avançado, do programa de pós-graduação em engenharia elétrica da Universidade Federal de Pernambuco, né? E hoje nós iremos tratar desses tópicos para concluir o curso, ou seja, começamos com gradiente, agora temos outras operações diferenciais que envolvem o operador nabla. Você vai ter o divergente, vamos conceituar o que vem a ser. Temos o rotacional, né? Temos também aí, cada um tem um significado físico, tá certo? Vamos falar sobre identidades vetoriais e vamos encaminhar vocês para demonstrações de algumas dessas identidades em outros vídeos específicos, tá certo? Eu indico especificamente lá no nosso canal. Daí nós temos 3 teoremas importantes da análise vetorial que garantem, né, a existência das equações de Maxwell, basicamente, teorema de Gauss, teorema de Stokes e o teorema, finalmente, o teorema de Helmholtz, que garante, ao final de tudo, que as equações de Maxwell, na forma como são expressas, têm uma única solução, dadas as condições de contorno, né? Condições de fronteira de um dado domínio de existência do campo eletromagnético. Bom, vamos começar com a operação divergente. Só às vezes quando paro aqui um pouquinho é porque o meu iPad trava um pouco. Deixa eu ver se eu consigo. Ele está travando um pouquinho aqui. Deixa eu tentar ver se ele pega, tá certo? Eu não consigo. Deixa eu ver se. Acho que é isso aqui. Ah, esse aqui tá. Eu tenho que acionar um atributo aqui para ele poder. Mesmo assim. Vamos lá. Aqui, agora. Bom, então você tem aí o divergente, né? Que nada mais é do que uma operação diferencial sobre um vetor que serve para detectar o que vem a ser fontes ou sorvedouros de linhas de campo, certo? Linhas de campo vocês podem pensar como sendo um campo de força, por exemplo, campo gravitacional, né? Campo elétrico, campo gravitacional. Um objeto com uma certa massa, ele vai sofrer ação do campo gravitacional, vai ser atraído. A tendência desse objeto, sendo putiforme, é seguir a linha de campo, a direção do campo de força. Então a gente imagina que, por exemplo, um objeto celeste, um planeta, ao seu redor, cria esse campo de força, representado de forma simbólica por essas linhas de campo, né? O campo elétrico também, certo? Um objeto carregado cria ao seu redor um campo de força que vai repelir ou atrair cargas de um dado sinal de outro, né? E aí você tem essa representação simbólica por meio dessas linhas imaginárias, né? Que são as trajetórias que seriam seguidas por esses objetos, né? Então, o divergente serve para detectar onde estão surgindo essas linhas de campo, né? No caso elétrico, você tem linhas que surgem em cargas positivas, por exemplo, linhas que emanam. Em carga negativa, você tem linhas que terminam num ponto onde está a carga, tá certo? Tem, no caso, um sorvedouro, né? Então, aqui no caso, você tem aí
um campo divergente, aqui está uma fonte das linhas que eu falei, certo? E você, se você circular, digamos, circular esse ponto onde estão surgindo essas linhas por uma superfície, você pode medir uma quantidade que é o fluxo de linhas através da superfície. Se esse fluxo existir, a gente está detectando ali a existência de uma fonte, né? Nesse caso seria um fluxo para fora, né? Positivo, certo? Da mesma forma, você quando tem linha chegando num ponto, que no caso elétrico é carga negativa, né? As linhas terminam num ponto, a linha de campo. Então você teria um fluxo através de uma superfície fechada, que seria negativo, né? O fluxo para fora é negativo, o fluxo para dentro. Então você teria aí um sorvedouro, né? Então é esse o conceito que o divergente tenta. Esse é o tipo de medida, na verdade, que o divergente tenta expressar, né? Então, suponha que você tem uma região do espaço, existe um campo de força, F, né? Aqui estão as linhas em vermelho, né? E você quer saber, bom, existe divergência nesse volume diferencial, né? Em torno dessa superfície sigma que limita esse volume? Essa é a pergunta. Aqui você tem um elemento de área para fora, que é o d sigma. Então, por definição, o divergente seria essa razão que a gente observa aqui nessa equação, né? Mede-se o fluxo para fora da superfície, né? E a gente faz um processo limite quando o volume vai para zero, né? Esse volume está aqui no denominador, né? ΔV. Se esse limite existir, essa razão aqui, que é fluxo líquido para fora do volume, dividido pelo volume, no limite em que o volume vai para zero, é o que se define por divergente do campo F. Então, o campo F, se existir uma fonte de sorvedor, esse divergente vai ser positivo ou negativo, né? Em torno daquele ponto. Então, essa é uma forma de você detectar as fontes de F. Muito bem. Observe que a dimensão física, né? Dimensão, primeiro, por definição, né? Isso aqui é um produto escalar, né? Daqui o ponto. Então isso aqui é um escalar, isso aqui é um escalar, consequentemente isso aqui como um todo é um escalar, ou seja, o divergente é um escalar, né? Então, primeira coisa, divergente de F é um escalar, né? Segunda coisa é que a dimensão dessa quantidade, qual é, né? Dimensão de área, dimensão de F, dimensão de volume. Seria L2, que é comprimento ao quadrado, sobre L3, dimensão de F. Vou botar assim certo aqui, tá certo? Então é dimensão de F sobre L. Obviamente, isso aqui é um tipo de derivada, né? É um processo limite, em que a diferencial vai para zero, vai dar um tipo de derivada, certo? Um tipo de derivada que envolve as componentes do campo vetorial F. Como é que é essa derivada? Ele vai mostrar agora, né? Então você tem aí esse aqui vai dar a dimensão de F sobre L. Vou deixar aqui, tá certo? É um tipo de derivada, né? Algum tipo de derivada. Aqui você tem 3 integrais, se você for fazer rigorosamente, tá certo? Espaço dimensional, né? 3 integrais escalares. E você calcula essa derivada de alguma forma, né? Vamos fazer isso agora, tá certo?
A gente vai assumir agora um sistema UVW. O interessante de você utilizar um sistema cíclico é que você faz o cálculo para um pedaço da sua expressão, né? Como a gente vai mostrar agora. E depois você pode fazer permutações cíclicas, né? E obter o resultado geral, certo? Vamos assumir o sistema aqui, UVW, né? Em que o campo vetorial está expresso como uma soma de 3 componentes, a U, a V, a W. Cada componente é uma função das coordenadas, né? Cada componente também tem um índice, né? FU, FV e FW. A gente vai pegar agora, no nosso sistema generalizado, um volume diferencial. Vou mostrar ele aqui, certo? Não sei porque meu iPad não está respondendo. Carregado. Só um minutinho, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem aplicativos abertos, talvez estejam atrapalhando. Deixa eu tirar tudinho aqui. Pode ser isso, né? Deixa eu dar uma limpezinha aqui para a gente poder não ter problemas na nossa aula aqui. Pronto, só tem um aplicativo aberto agora. Vamos ver se ele responde melhor. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente pega um volume, né, em que cada face que delimita esse volume é um pedaço da superfície coordenada, né? Aqui estão as arestas, certo? E especificamente a gente quer calcular o fluxo através dessa superfície da frente para fora da superfície de trás, né? Na superfície de cima para fora. É isso que ele vai fazer, literalmente, né? Calcular o fluxo nessas faces do nosso sistema de coordenadas curvilíneas, nosso volume generalizado. Fluxo para baixo da superfície de baixo. Né? E nas superfícies laterais aqui, né? Essa de cá e essa outra de trás. Né? Observe que nós temos aí que no centro nós temos um ponto de coordenadas U0, V0, W0, certo? O que ele vai fazer? Eu vou calcular, observe o sistema de coordenadas. Essa aqui é a superfície, essa aqui é a superfície U constante, né? SU, certo? Aqui está o versor a U ortogonal ou constante, que aponta no sentido de crescimento de U. Eu vou apenas calcular o fluxo através dessa superfície, né? E o fluxo através da superfície de trás, ou constante também. Só isso, porque daí para calcular o fluxo nas outras superfícies, eu vou fazer permutação cíclica. Preciso fechar minha integral, preciso calcular a integral fechada, né? Eu vou pegar nessa superfície aqui, mais integral nessa superfície, mais na de cima, mais na de baixo, mais na da frente, mais na de trás. Você calcula essas 6 integrais, mas não precisa, basta calcular a integral nessa superfície da frente e nessa de trás. De que forma a gente faz isso? Ora, o campo vetorial, as componentes variam com as coordenadas, mas no sistema de coordenadas curvilíneas também, as dimensões, certo? Crescem ou diminuem, depende, né, com as coordenadas, né? Então, nós vamos calcular o fluxo na superfície intermediária, né? Esse fluxo aí ele vai chamar de psi-U. Por que U? Porque é através da superfície constante. Ora, em que sentido? No sentido para a direita, né? No sentido de crescimento da variável U. A gente vai calcular o fluxo, tá certo?
E para isso, basta pegar a componente U de F, porque isso aqui é a direção U, né? Basta usar a componente FU e a área ortogonal FU, certo? Que é essa área aqui, né? Essa área aqui. Ora, então, observe, né? O centro do volume é o 0 vezes 0 W0, para cada lado, para frente, para trás, para cima, para baixo, para o lado e para o lado de trás, as coordenadas aumentam de metade, mais ou menos, certo? Então, aqui você tem, por exemplo, que aqui essa superfície, né, vale o zero, né? O zero constante, U igual a zero. Essa da frente vale U igual a o zero mais uma variação diferencial du sobre 2. A de trás vale U igual ao zero menos du sobre 2. Né? Correspondentemente, os comprimentos variam, né? Os comprimentos aqui variam. O comprimento total na direção U é H1 du, certo? Ou seja, daqui para cá é a metade, daqui para cá é a metade. O que mais? A área dessa superfície central aqui, o constante, é simplesmente o produto de dois segmentos. Um segmento é o H2dV e o outro é o H3dW. Então, a área de sigma U da seção central é quanto? É o produto dessas duas quantidades, H2, H3, dV, dW. Então, tem aqui a componente U do campo, vezes d sigma U, é o fluxo psi-U na superfície central. Então, vamos fazer essa equaçãozinha aqui, certo? Bora. Deixa eu ver se eu faço assim. Estou tentando aqui ajustar o tamanho da tela, eu não consigo, certo? Deixa eu jogar fora o aplicativo e reiniciá-lo aqui de novo. Onde é que eu estou aqui? Não. Acho que eu estou aqui, né? Nesse. Não é isso aqui não. Veja a confusão que deu só essa minha tentativa de reiniciar aqui o sistema, né? PGE não 36. Cadê ele? Não, acho que é esse aqui. Pronto. Voltou ao normal, né? Muito bem, então aqui nós temos, né? Na superfície central, vou fazer um desenhozinho aqui, certo? Só para a gente relembrar, né? Agora tem outra coisa que não é para estar aqui, tá certo? Deixa eu... Ai, vamos lá. Aqui, pronto. Onde nós estávamos. Então você tem aqui H2dV e H3dW, né? Então é o que nós temos. Desmantelou todo o meu sistema. Então H2dV é isso aqui. H3dW. A área desse sigma U vale H2, H3, dV, dW. Então, o fluxo psi-U, que na verdade é integral na superfície U igual ao zero, né? De F escalar de sigma. Como a área já é diferencial, isso aqui vai dar como resultado FU, que é o resultado integral, né? H2, H3, dV, dW. O que eu quero fazer agora é, você tem aqui três superfícies vizinhas, né? U igual a zero, U igual a o zero mais dU sobre 2,
U igual a O0 menos DU sobre 2. O que eu quero fazer é comparar o fluxo através da superfície da frente, que chamar de Ψ2, que a gente só vai usar essas mesmas, né? E esse para a direita, Ψ1. Observe que não é o que eu quero calcular o fluxo para fora, para a esquerda, certo? Quero calcular isso aqui. Mas eu vou relacionar Ψ2 com Ψ1, Ψ1 com Ψ1. Olha, isso aqui é uma função. Basicamente, quem varia é a variável U, nesse caso, tá certo? Então, quer dizer que Ψ2 é aproximadamente, em primeira ordem, né? É isso que ele está fazendo aqui, cálculos para coisas muito pequenas, a gente não pode utilizar aproximações, é igual a Ψu, mais a derivada dessa função de U, certo? D Ψu, du, incremento daqui para cá da coordenada, não é do comprimento, incremento da coordenada, da variável U, que é du sobre 2. Por outro lado, Ψ1 é igual a Ψu mais derivada de Ψu em relação a U, incremento, só que agora não é incremento, é um decremento, né? U valia de menos du sobre 2. Certo? Então, as superfícies U constante contribui para a integral de f de sigma com o que, exatamente? Duas faces, né? É a soma desses termos, mas não é exatamente a soma, né? É mais isso aqui, que é para fora, e menos isso aqui, que é para esquerda. Ou seja, é Ψ2 menos Ψ1. Isso aqui vai dar quanto? Vou botar aqui sim, U constante, né? Nas superfícies U constante, a contribuição nas superfícies U constante vai dar quanto? Essa diferença, Ψ2 menos Ψ1, cancela esse termo e soma esse termo aqui, vai dar du, d Ψu, du. Né? Esse é o resultado, certo? Então quer dizer o quê, né? Quer dizer que a integral completa de f de sigma é a soma de três termos. Uma contribuição de U constante, que nós sabemos, e as outras são as contribuições de V e W constante, que são idênticas. É só você mudar U para V, né? E V para W. Vamos fazer aqui, vai dar quantos? É isso aqui, é simples, certo? Bom, quem é mesmo o fluxo Ψu? Só lembrando, né? É o produto de dois segmentos ortogonais da direção U, segmentos de comprimento, H2, H3, dV, dW, né? Vezes a componente do campo vetorial. Então, o que é d Ψu du? Isso aqui não pode sair da derivada, nem isso, porque são funções das coordenadas no sistema curvilíneo. Essas diferenciais são independentes, né? No sistema VW, o V e W são variáveis independentes. Então ficaria com dV dW, ddu, H2, H3, FU, né? E daí a gente conclui também que, por permutação cíclica, é só fazer permutação cíclica. V vira W, W vira U. Então, W, DU, derivada em relação a V. 3, 1, H3, H1, FV. dψw, dW é igual a W vira U, U vira V.
V vira W. H1, H2, FW. E aí está a expressão completa. Se somar esses três termos, você tem aí o numerador da definição. Mas observe, né? Quando eu faço vezes du, dφ du, dψ du, você fica com o produto du dv dw. Mesma coisa nas outras direções. dv vezes dw du, mesma coisa. dw vezes du dv. Né? Então, a integral, na sua forma final, fica como du dv dw e as derivadas, né? ddu de quem? H2, H3, F1. Segmentos ortogonais. Os parâmetros H nas direções ortogonais a FU. Né? H3, H1. FV mais DDW. H1, H2, caso. FW. Né? Numerador. Denominador é o volume. Quem é o volume diferencial? É o produto dos três segmentos. E aí você tem o divergente. Divergente de F é a razão desse termo no limite de quando ΔV tende a zero. Ora, ΔV tende a zero quando cada um desses tende a zero, né? Bom, a razão cancela os termos que vão para zero. Né? Deixa eu colocar assim, certo? Do fluxo quando eu calcular isso aqui, vai dar um cancelamento desse termo com esse. Vai ficar 1 sobre o produto dos H's podia escrever assim, mais permutação cíclica. Pronto. Basta saber um termo do divergente que você sabe todos os outros, né? Você faz permutação cíclica dos termos restantes, não é? Aí você tem o seu resultado final. E aí você fica com a expressão final para o divergente. Né? Divergente de F, DDU H2 H3 FU, mais DDV H3 H1 FB, mais DDW H1 H2 FW. Ou seja, nós temos uma expressão geral, qualquer que seja o sistema de coordenadas utilizado, né? Vamos fazer aqui, vamos aplicar isso nos casos dos três sistemas de coordenadas que a gente usa aqui no curso, tá certo? Você tem aí em cartesianas os H's são todos unitários, né? Então, o divergente de F é fácil. Não tem parâmetro H, não tem denominador, não tem parâmetro fator de escala dentro das derivadas, vai ficar dfx dx mais dfy dy mais dfz dz. Né? Ou seja, é a soma das derivadas das componentes em relação às coordenadas associadas àquelas componentes. Né? Se você vai para o sistema RFZ, você vai ter o H1 vale 1, H2 vale R, H3 vale 1. Né? Então você tem produtos H's da R, né?
Daí você tem DDR, né, primeira derivada, DDU, H2H3, FU, H2H3 da R, RFR, mais, segundo elemento é DDFI, né? Derivado de quem? H1, H3, FFI, DFFI, DFI, mais DDZ, né? H1, H2, FZ. Então, R, FZ. Mas aí você pode ver que tem variáveis. O R aqui sai da derivada. Você fica aqui com 1 sobre R, DDR, RFR, mais 1 sobre R, DFFI, DFI, mais R, cancela com R, mais DFZ, DZ, né? Observe sempre, quando você for ver as expressões, a dimensionalidade das expressões, né? Aqui você tem um R, dimensão cancela com esse R aqui, derivada de F em relação ao comprimento, que ele falou antes. Derivada de F em relação ao comprimento. Derivada de F em relação ao comprimento. Então, em esféricas, eu vou fazer esses aqui. Para o rotacional, vou deixar para vocês fazerem as continhas correspondentes. H1 vale 1, H2 vale R maiúsculo, H3 vale R seno de θ. Então, o que nós temos, né? Divergência de F. Produto dos H está aqui, né? Só fazer esse produto dos três. Dá 1 sobre R2 seno de θ. Daí você vem. DDR H2, H3, R2 seno de θ, FR, mais, segundo elemento é θ, né? D de θ, H1, H3, Fθ, vai dar R seno de θ, Fθ, mais DDφ, que é o terceiro derivado, botar nessa direção aqui. H1, H2, da R, né? FΦ, né? E daí ficamos com divergência de F, seno de θ que sai da derivada, então cancela com esse, sobre R2. Aqui também o seno de θ não pode sair, mas o R pode. Cancela com o R desse aqui, vai ficar 1 sobre R. D de θ de seno θ, Fθ, mais, aqui o R sai também, fica 1 sobre R, DFφ, 1 sobre R seno de θ. Aqui também eu esqueci do seno de θ aqui, né? Peraí, deixa eu corrigir aqui, tá errado. R seno de θ. E aqui 1 sobre
mesmo denominador, dF φ, dφ. Temos aí o divergente agora em cilíndrica, né? Que é essa expressão aqui. Em esférica, desculpe. Em cilíndricas, né? E em esféricas. Muito bem. Aqui nós temos esse sumário, nos tecidos de coordenadas, né? E o que nós temos de... por exemplo, né? Deixa eu só mostrar mais ou menos que tipo de campo tem essa propriedade, tá certo? De divergência, né? Que campo tem divergência, certo? Né? Todo campo cuja componente varia com a coordenada associada àquela componente tem divergência em princípio. Pode ser que as outras componentes cancelem as derivadas. Mas, por exemplo, fazer um caso simples aqui. O campo vetorial F o campo vetorial F igual a R, né? É um campo vetorial radial, né? Ele é sempre radial em cilíndricas. E a magnitude do campo aumenta com a distância, certo? Aumenta com a coordenada R, associada à própria... Olha, quem é o divergente de F? Olha aqui a expressão. FR dá R2, né? Vai dar 1 sobre R DDR, que é derivado total no caso agora, né? DDR de RFR, que dá R2. Isso aqui vai dar 2, divergente dá 2 em todo espaço. Que dá essa derivada 2R, R cancela com R, dá 2. Né? Olha, a dimensão de F é comprimento, né? Comprimento por comprimento é adimensional, que é um número, realmente. Então tem divergência em todo espaço. Sempre tem fonte no espaço. Tá certo? Isso quer dizer isso, né? As fontes é como se a densidade existisse em todo espaço. Uma certa quantidade de fonte desse campo, tá certo? Você sempre tem divergência em todo canto. Né? Então, um campo que está na direção X e aumenta com X, tem divergência, né? Vai dar 1 no caso, certo? Derivado de x em relação a x, dá 1. Né? Então são esses campos. Existem campos cuja componente não varia com a coordenada associada à componente, mas varia com a coordenada ortogonal à componente. Esses campos vão ter divergência zero. Né? A gente vai achar esses campos. Eles vão ter rotacional, que a gente vai falar daqui a pouco. O que eu posso falar aqui? Bom, quais são as situações que a gente quer mostrar aqui para vocês? Só lembrando, né? Então, basicamente, a gente raciocina assim, né? Um campo em que as linhas de campo entram e saem. Agora, depende de como entra e sai. Não é que entra e sai, tá certo? Você tem uma superfície fechada, a linha de campo simplesmente flui através dessa superfície. Uma densidade de linhas que é a mesma, tá certo? Na entrada e na saída, né? Vai ter um cancelamento, vai ter um fluxo para fora do outro lado e cancela o fluxo para dentro do lado de cá. O fluxo líquido para fora vai dar zero, né, em torno dessa região. Existem situações em que a densidade de linhas aumenta, né, à medida que você vai numa certa direção. Predominantemente, nesse caso, o campo é numa direção horizontal, e nessa direção a densidade de linhas está aumentando, ou seja, o campo, a magnitude do campo está aumentando. Então saem mais linhas daqui do que entram. Você tem um divergente positivo. Né? Alguma coisa aqui dentro está impulsionando mais vigor para o campo, tá certo? Pensando dessa forma. Então o campo está aumentando. Nesse caso aqui, você tem uma densidade de linha maior de um lado, entrando no seu volume diferencial, e tem menos linhas saindo. Ou seja, tem alguma coisa desaparecendo no processo. Tem um sorvedor aí, divergente é negativo. Certo? É mais ou menos
uma regra de bolo, tá certo? Receita de bolo, para a gente entender mais ou menos o divergente, né? O que mais que a gente pode falar aqui também, tá certo? Ora, se você observar bem o sistema coordenadas cartesianas, né? O divergente f, que é dfx dx mais dfy dy mais dfz dz, pode ser calculado com produto escalar, né? Do operador nabla, que está aqui, com o vetor f. Nesse sistema, os versores são independentes das coordenadas, então é fácil ver isso aí, né? Então o que a gente tem? Que em coordenadas cartesianas, o divergente é um simples produto escalar do nabla com f. É essa a expressão. Certo? Obviamente, isso não é um caso particular do sistema de coordenadas cartesianas. Isso tem que valer em qualquer sistema. Não, a forma, esse resultado não pode depender de como nós expressamos o vetor no sistema de coordenadas. É independente do sistema de coordenadas. Certo? Então, em qualquer sistema, é verdade que divergente de f é nabla escalar f. Só que, quando for calcular em outros sistemas, a gente tem que lembrar que o nabla atua sobre as componentes e sobre os versores de f, né? E a gente vai fazer um exemplo aqui, tá certo? Como é que é isso, né? Esse exemplozinho aí que nós temos na nota para mostrar. Exemplo, né? Seja f igual a φ, né? Ou seja, 1 vezes a φ. Eu posso calcular o divergente diretamente da fórmula ou aplicar o nabla sobre f. Bom, então eu tenho que pegar. Bom, quem é o nabla, né? O nabla é igual a R ddr mais a φ. Lembre-se que o operador, os versores estão sempre à esquerda do operador derivada, né? A φ sobre R mais a z ddz. Eu vou atuar esse operador aqui sobre esse vetor para calcular nabla escalar f. Então tem que fazer isso aqui tudinho, certo? Vou botar ele aqui. Produto escalar com a φ. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque eu preciso saber como é que essa φ varia com as coordenadas. Eu não sei ainda, eu vou ver agora, certo? Então, e aí a gente vai abrir um parênteses para calcular essas derivadas, né? Então, vamos ver aqui. Quanto é que dá, né? Então, isso aqui é produto escalar AR, produto escalar com a derivada de Aφ, é assim que a gente faz, mais a φ sobre R, produto escalar com a derivada em relação a φ de Aφ, mais produto escalar de AZ com a derivada em relação a Z de Aφ. Vamos fazer isso formalmente. Você não assuma que você já tira o Aφ da derivada, porque ele pode depender, né? Nabla escalar F é igual a R dAφ dr produto escalar, né? Mais 1 sobre R a φ, produto escalar com dAφ dφ, mais a Z, produto escalar com dAφ dz. É assim que a gente faz rigorosamente o cálculo, certo? Muito bem, então vamos lembrar no sistema de coordenadas ele quer saber, bom, a φ depende de quem, né? Coordenada cilíndrica, eu já falei para vocês antes que a R
É uma função de φ. E o Aφφ também. Né? Fazer aqui o desenho, certo? Certo. Esse aqui é um círculo unitário. Temos nosso sistema de coordenadas aqui. X, Y. Z está saindo do quadro. Então você tem aí os vetores AX e AY. Está nesse sistema. E os versores AR e Aφ. Então, dado φ, né, no espaço, esses versores estão na direção desse φ. Aqui está um, está outro. Bom, o que é isso aqui, né? Esses versores subtendem, né? Esse ângulo é φ, esse aqui também, né? AR, Aφ. Eu fiz uma rotação de φ radianos, usando o eixo Z como eixo de rotação, eu obtive AR e Aφ. Eu falei que o AR e o Aφ dependem, né? Suponha que eu dê um deslocamento em φ de dφ, certo? Vou produzir esses versores aqui diferentes. Peraí, deixa eu refazer. Mais ou menos assim, né? Eu desloquei φ de dφ. Produzi um novo AR, né? Vou chamar de AR linha. E aqui é o Aφ linha. Então, a derivada é exatamente isso. Como o AR varia em relação a φ, né? Você precisa saber quem é o novo AR menos quem é o antigo AR, subtrai, divide pelo incremento em φ. Mesma coisa, a φ, o novo Aφ está aqui, o antigo está aqui, subtrai um do outro, divide pelo incremento de φ. Obviamente, a diferença entre os dois vetores é esse vetor, por exemplo, a diferença do AR é esse vetorzinho aqui, certo? A diferença do Aφ é esse vetorzinho aqui. Eu estou fazendo um cálculo geométrico. A gente pode calcular analiticamente também, fazendo transformação dos versores de cilíndricas para cartesianas e expressar em termos do ângulo, tá certo? Ou seja, essa diferença aqui que eu vou chamar de DAR e essa aqui eu vou chamar de DAφ. É o diferencial de Aφ, a diferença. Olha, quem é DAR, né? Olha, lembremos que essa circunferência tem raio 1. Né? O arco de circunferência, que é esse pedacinho aqui, tem comprimento 1 dφ. Magnitude do DAR é 1 dφ. Direção e sentido, ora, qual é o sentido desse vetor unitário aqui, ó? Qual seria esse sentido, né? Ora, nada mais é do que o próprio Aφ. Então, DAR é 1 dφ vezes Aφ. Né? Então, a primeira derivada é essa, derivada de AR. A derivada total, porque AR só depende de Aφ. DAR dφ vale Aφ. É um vetor ortogonal, né, ao AR,
certo? Da mesma forma, DAφ dφ vale esse vetor aqui, certo? Vezes 1 dφ, né? Vezes 1 dφ. Esse vetor aqui é menos AR para esse valor de φ. Então dá menos AR. Então, aí estão as derivadas dos versores calculadas geometricamente. No livro texto tem essas demonstrações, tanto analiticamente como geometricamente, certo? Então, o que nós temos aí? O que a gente precisa calcular? Essas derivadas. Ora, sabemos que a φ não depende de R. Então, isso aqui corta. Sabemos que a φ não depende de Z. Isso aqui corta. dφ vale... Desculpe, né? Cortar não corta, né? É menos AR. Só que para o escalar de Aφ com AR dá zero. Então isso aqui vai dar no final zero. Né? Se eu não tivesse derivado a φ, ele passaria para cá, para o escalar com a φ dava 1. Né? Se tivesse uma função aqui, por exemplo, eu derivaria a função, faria 1, estaria errando. Você tem que derivar o versor e calcular, certo? Ok? Só para mostrar, né? Um cálculo específico. Se eu usar a forma, vamos lá, divergente de Aφ, vai dar o FV, né? A fórmula dá que isso aqui seria 1 sobre R. No caso específico só tem um componente, né? Que só depende de φ, dFφ dφ. Né? Só que nesse caso Fφ vale 1, né? Porque o nosso F vale 1 a φ. Segunda componente é essa, derivada de φ dφ dá zero. Como a gente mostrou pela aplicação direta do Nabla. Não é? Muito bem. Bom, então é isso. Tá? Então a gente já sabe que o Nabla aplicado a F, produto escalar, e o divergente são a mesma coisa. Né? Divergente de F é a mesma coisa do que o Nabla aplicado a F. Você pode usar a fórmula geral, com parâmetros H, etc., ou aplicar o Nabla diretamente sobre F. Em alguns casos é até mais fácil você usar isso aqui. Sabendo as derivadas, você calcula mais rapidamente as coisas, certo? Muito bem. Próximo, agora a gente vai poder fazer mais rápido as coisas, que a gente já sabe como calcular, né? As integrais que definem as quantidades no sistema de coordenadas curvilíneas, então fica mais fácil a gente obter as expressões que a gente precisa, né? Bom, próxima operação diferencial importante, atuação do Nabla sobre o vetor também, né? A gente vai ver, que é o rotacional, né? Que mede a capacidade de um campo ter circulação, ou seja, o campo formar linhas fechadas, né? Ou a capacidade de um campo ter uma componente, mas que varia com a coordenada ortogonal componente, né? Aí você tem aí um campo que tem rotacional. Então, para medir essa propriedade, o que nós queremos, né? O rotacional, então, veja, como é que vai ser esse conceito, né? O campo roda num plano, né, que é esse que eu estou mostrando, certo? Então, eu preciso de uma direção ortogonal, você tem uma componente rotacional. Isso aqui é um plano. O campo roda assim, precisa de uma componente nessa direção. O campo roda assim, precisa de uma componente nessa direção. Então, o rotacional já se sabe de primeira, tá certo? Que ele vai ser um vetor. Então, vamos definir o que é uma das componentes do rotacional, né? No sistema de coordenadas qualquer. Por definição, a componente I do rotacional nada mais é do que
a circulação, né? Deixa eu recarregar aqui a canetinha. Então, continuando, nós temos aí que o rotacional, a projeção na direção do iésimo versor, né? Você faz o quê? Você mede a circulação em torno do ponto, integral de linha fechada, né? Então vetorial, divide pela área subtendida por esse caminho. Nesse caso específico, a área delta sigma, né? Mas na realidade a iésima componente, no caso, né? A área limitada pelo caminho delta sigma i, né? Então, mais uma vez, vamos fazer o mesmo artifício de cálculo. Bom, de novo, né? Só para a gente... Dimensão de F vezes comprimento sobre área dá dimensão de F por unidade de comprimento. Né? Então, a rotacional é F por unidade de comprimento. O que mais? Rotacional é um vetor. Porque aqui a gente só está calculando uma componente. Para calcular as outras, ele faz, no sistema VW, calcula uma componente e faz permutações cíclicas. A gente vai especificamente no sistema de coordenadas curvilíneas calcular a componente U. E vamos desenhar agora os segmentos, né, curvilíneos que definem uma área no sistema VW. Aqui está a direção U, né? Aqui você tem a área limitada pelo caminho C, essa área aqui, né? E aqui está o caminho que ele é feito de forma que a área está sempre à esquerda, que é a junção de 4 segmentos. Cada segmento é a interseção de 2 superfícies coordenadas, né? Aqui é o crescimento da variável V, aqui é o crescimento da variável W. Comprimento nessa direção H2dV, comprimento para cá H3dW, e aí você já tem a área, né? A área é H2H3dV/dW. A área que vai para o denominador da definição. O que ele vai fazer é calcular essas integrais de linha, né? Ao longo de C1, ao longo de C2, ao longo de C3, ao longo de C4. Mas para isso que a gente vai fazer, a gente vai calcular as integrais intermediárias. Observe que essa integral de linha é no sentido de crescimento de V, essa é no sentido oposto, essa é no sentido de crescimento de V. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para calcular as integrais. Vamos calcular essas integrais laterais aqui, usando como referência as integrais intermediárias de V e W, né? Então elas passam pelo centro da área, tá certo? A área é delta sigma U, que a gente já falou, certo? Então o que eu preciso fazer aqui, né? Eu preciso calcular a componente U do rotacional, vou botar assim, rotacional de F na direção U, é um limite, né? E quando delta sigma U tende a zero, da integral de linha de F dL sobre delta sigma U. Delta sigma U, por sua vez, é H2, H3 dV/dW. Resta calcular essa integral. Ela é a soma de 4 integrais, que eu vou chamar de I1, I2, I3 e I4, a soma dessas 4, naqueles 4 segmentos que eu mostrei. Vou fazer aqui um desenho rápido, né? Vou botar aqui de cima. E aí você tem segmento intermediário,
Vamos relembrar aqui, né? Aqui é V e aqui é W, tá certo? Então, para cá nós temos a V, para cá nós temos a W. Essa integral de linha aqui intermediária, né? A gente chama de essa vermelha IV. Essa outra intermediária chama de IW. E o que nós temos aqui, né? 4 integrais. C1, C2, C3, C4. Então aqui você vai ter I1, né? Deixa eu ver como é que eu chamei aqui. Exatamente, vou chamar de I2, certo? No sentido da circulação, né? I3, I4. Então, a gente quer relacionar I1 a I4 em relação a IV e IW. Então, não é bem... Aqui está correto, né? Essa soma aqui, certo? Muito bem. Muito bem, quem são as integrais intermediárias? IV vale o quê, né? Componente V do campo vetorial, comprimento na direção V, H2 dV. Quem é IW, né? É FW, H3, DW, né? Então, essa é integral no sentido de crescimento aqui da variável W. Certo? São funções de quem, né? Olha, por exemplo, né? IV, eu quero ver como é que ela varia com essa coordenada aqui, indo para um lado ou indo para o outro. Porque eu quero comparar I1, I2 e I4 com ela. E W, eu quero saber como é que W varia, né, em relação a essa coordenada lateral, que é a coordenada V. Né? Olha, então, nós temos que, em um que está no mesmo sentido de IV, é aproximadamente IV, mais desculpa, eu estou confundindo aqui, viu? Em um é IW, né? Em um, que é essa integral aqui, é associada a essa aqui, né? Aproximadamente IW mais DIW dV, que é essa coordenada aqui, que varia, vezes a coordenada daqui para cá, como sempre, né? Metade da coordenada, né? Isso aqui não é comprimento, é coordenada, dV sobre 2. Né? Menos I3, que é a integral para cá, está associada a IW. Aí você vai ter mais, não, menos, né? O dV diminui, dIW dV, dV sobre 2. Da mesma forma, se eu vier agora para cá, I2 é associado a, ou seja, menos I2, que é para cá, eu quero calcular menos I2, é associado a IV. Mas, indo para cá e aumentando a coordenada, vai ser DIV dW, dW sobre 2. E a I4, que está no mesmo sentido de V, é igual a IV, só que a coordenada para cá diminui. Menos. Pronto. Então a gente quer somar as 4, né? Em 1, mais I3, mais I2, mais I4. Então, em 1 mais I3 é a subtração dessas duas, cancela, né? O IW, que vai dar dIW dV vezes dV.
mais I4 menos I2, que dá mais I2 mais I4. Então vai ficar menos dV dW. Essa é a circulação na direção que define o vetor U, né? Então, a componente U do rotacional é igual à soma disso aqui, ó. Limite de quando delta sigma U tende a zero da área, que é 1 sobre H2 de H3, né? dV dW, vezes dV dIW dV menos dW, desculpe, diferencial total, né? Menos dW dV dW, né? Bom, mas quem são essas integrais intermediárias? Estão aqui, ó. E V está aqui e W está aqui. Então, rotacional de F. Eu já vou pular direto, né? Essa diferencial sai da derivada em relação a V, né? dW dV. Isso aqui não depende de V. Isso aqui não depende de W, né? Então, essas diferenciais saem, isso aqui vai dar limite de quando dV e dW tende a zero, na realidade é isso que acontece, né? 1 sobre H2, H3, dV dW. Quando sai o dW aqui, você vai ficar com dV dW, dV de H3 FW, né? Menos, de novo, dV dW, dDW de H2 FV. Pronto. Aí, ou seja, os termos que 1 para 0 cancelam e tem um limite. Rotacional de F. Isso aqui vai dar isso aqui vai dar 1 sobre H2, H3, você tem aqui essas derivadas cruzadas, né? Essa derivada em relação à coordenada ortogonal à componente, né? Com o parâmetro H embutido aqui, certo? Pronto. Sabendo a componente U, a componente V, você faz permutação cíclica, né? 1 vai em 2, 2 vai em 3, 3 vai em 1, U vai em V, V vai em W, onde for, né, no caso, W vai em U, tá? Então, esse aqui daria, por exemplo, 1 sobre H3, H1, e que você tem dDW, H1, FU, menos dDU, H3, FW. E assim sucessivamente. Ou seja, o resultado é esse resultado aqui. Na direção V, certo? Direção W, é só fazer permutação cíclica, né? Na realidade, basta você saber um termo, existem 6 termos no rotacional, 2 em cada direção, basta saber um, tá certo? Basta saber esse termo aqui, né? Se você souber esse, se você trocar os índices e violar a permutação cíclica, muda o sinal, né? Então, se trocar os índices, V por W, né? Você muda o sinal, você sabe todos os termos.
Né? E você tem aí expressão geral em coordenadas cartesianas, eu vou voltar assim dessa forma mais simplificada, né? Os parâmetros legais são todos unitários, dfy dz, dy menos dfy dz na direção x, o resto é permutação cíclica. Né? Aqui também, tá certo? Pega a definição e faz permutação cíclica, você calcula todos os termos, certo? Mais permutações cíclicas da fórmula original você calcula lá. Não vou gastar muito tempo mais com isso, porque só é determinada expressão em cada caso. Mais uma vez, né? Nós temos aqui, olhando para essa expressão, a gente já vê que essa é a componente x do produto vetorial do nabla com f na direção x, né? Que é derivada cruzada, tá certo? dfz dy, que é esse termo aqui, menos dfy dz, que é esse termo aqui, né? Então a gente já percebe que em cartesiano é fácil identificar que o rotacional de f é um nabla vetorial f, né? Fazendo as devidas derivadas, tá certo? Ou seja, então em qualquer sistema de coordenadas, rotacional de f é a mesma coisa que o produto vetorial do nabla com f. Né? Certo? Existe uma segunda definição, cuja demonstração se encontra no livro texto. Certo? Que eu não vou demonstrar aqui, mas está lá a demonstração. Que é uma definição vetorial, que é o dual da definição do divergente para o rotacional. Né? Se você pega um volume fechado, né? Então, elemento de área, que está o volume limitado, superfície sigma, delimita o volume. Pode-se mostrar que o rotacional de F também pode ser calculado. Agora, observe que agora é o vetor completo, né? Como limite de quando o volume tende a zero do produto vetorial de sigma com F sobre ΔV. E observe a semelhança quanto à definição do divergente de F, né? Ponto no lugar de x, ΔV tende a zero, ponto no lugar de x. O resto é a mesma coisa. Então, essa é uma definição interessante que mostra uma analogia de definições, né? O que é interessante dessa definição é que ela é uma definição completa, vetorial, e não só uma componente rotacional, né? Você calculou esse tipo de fluxo vetorial aqui, certo? De sigma vetorial F sobre volume, que é parecido com esse aqui, o fluxo tradicional, né? Sobre volume. Ok? Muito bem, nós temos algumas identidades vetoriais que são úteis quando se aplica o nabla em combinações de escalares e vetores, tá certo? A gente tem algumas dessas propriedades. Eu gostaria que vocês trabalhassem na demonstração de algumas dessas aí, tá certo? Vai ter uma sessão no nosso canal YouTube, tá certo? De demonstrações. A gente vai mostrar demonstrações de algumas identidades vetoriais importantes que a gente usa, tá certo?
eu vou aqui comentar. Isso aqui é algumas regras da cadeia, né? Divergente de FA, função vezes o vetor, F divergente de A mais A escalar gradiente de F. Rotacional de FA igual a F rotacional de A menos A vetorial gradiente de F. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui rápido nessa identidade. Né? Por exemplo, vou usar a nossa notação compacta agora, tá certo? Divergente de FA, como é que a gente expande como é que a gente faz essa regra da cadeia? Né? Então a gente vai pegar o operador nabla, que é soma de igual a 1 até 3, eu omiti a soma, produto escalar com F, AJ, AJ. Essa é a forma geral, a gente não vai botar os mesmos índices, né, para A e para nabla, certo? Essa é a forma geral. Por quê? Porque a derivada da componente AJ pode gerar um versor na direção aí. Então a gente bota a forma geral. Então isso aqui é a mesma coisa que aí escalar, regra da cadeia. Isso aqui é um termo, isso aqui é outro. Né? Vai ficar F divergente não, F derivada, né? De AJ mais AJ, sai da derivada, né? Derivada, certo? Chamada de derivada porque a componente é um tipo de derivada, né? Nabla I, com algum fator H embutido no meio, certo? Nabla I de F, né? Isso aqui vai dar o quê, né? Então você tem que divergente de FA bom, esse termo aqui vai dar F aí nabla I. Produto escalar com AJ mais aqui eu posso passar o aí para cá sem problema nenhum, certo? Mais AJ, produto escalar com AI, nabla I, aplicado a F. Então vamos ver direitinho o que quer dizer isso, né? Isso aqui é a soma de 1 em 1 até 3 que dá o operador nabla. Isso aqui é a soma de J igual a 1 até 3 que dá o vetor A. Então dá divergente de A. Isso aqui é o A. Isso aqui é nabla aplicado a F, que é o gradiente de F. Então, divergente de A vezes F mais A escalar gradiente de F, que é a identidade que ele queria mostrar, certo? Divergente de uma função vezes um vetor, isso aqui, é igual a função divergente do vetor mais vetor por escalar com gradiente da função. A gente faz a mesma demonstração usando o produto vetorial aqui, no caso, né? Se eu fizer o rotacional, vamos apagar aqui, como é que ficaria, né? Só fazer isso, né? E aí só tem que tomar cuidado para não fazer permutações sem violar o sinal, tá certo? Aqui ficaria vezes, né? Produto vetorial, né? O único problema é quando eu passar isso para cá, ó. Aqui eu tenho que mudar o sinal, porque eu vou trocar a posição de AI com a J. A única modificação que vai ser feita aqui vai ser essa. Ou seja, vai dar F produto vetorial, né? No lugar de escalar, né? Vai ficar aí na Bahia, vetorial, certo? Esse vetorial vem para cá, ó. Fica aí na Bahia, que é isso aqui. E aqui a única coisa que eu faço é mudar o sinal nessa passagem, né? Menos A vetorial gradiente de F. É essa passagem aqui, certo?
quando eu pego esse aí, boto para o lado de cá, depois do AJ. Né? Então você tem a segunda identidade aí mostrada, né? Ou seja, o rotacional de F vezes 1 vetor é igual a F rotacional de A menos A gradiente da função, produto vetorial. Nós temos também aplicações sucessivas do Nabla, né? Uma delas é o Laplaciano. A gente tem a equação de Laplace, né? A equação de Schrödinger, equação da difusão, em que aparece esse operador aqui, Nabla 2, né? Ou seja, se eu pego divergente, do gradiente de uma função, eu gero Nabla 2 dessa função, né? Ora, se eu pegar gradiente de f, né, igual a u sobre 1 sobre h1 df du, que é a gradiente na direção u, fazer assim, né, mais permutações, tá certo? Cíclicas. Vou pegar só uma componente, tá certo? Então, Nabla 2, vou botar assim entre parênteses, só um pedaço dele, vai ser o divergente de um campo vetorial, né? Vai dar um termo que é 1 sobre H2, H3, DDU, H2, H3, FU. Então, uma parte aqui do divergente, que é só aquela associada à derivada em relação a U, é isso aqui, certo? O resto é permutação cíclica. Então, o que nós temos aqui? Isso aqui é o FU, né? Desculpe. O FU, na verdade, é isso aqui tudinho, né? Então, o divergente do gradiente, ou seja, Laplaciano, aplicado a F, só a parte associada a U vai ser H1 com H2 com H3, vai dar 1 sobre o produto dos três. E aí parece DDU de H2, H3 sobre H1, DF, DU. Pronto, isso é um termo só. Mas os outros dois são obtidos permutações cíclicas. Né? Isso aqui fica inalterado, isso aqui vira V, isso aqui fica H3H1 sobre H2, DDV. Né? Então você tem as expressões gerais para o Nabla 2, tá certo? Como mostrado aqui nas notas, né? Essas notas aqui. Um termo só, basta fazer permutações para saber o resto. E aí você tem as expressões para o Nabla 2, Laplaciano, em coordenadas cartesianas, que é mais simples, né? Cilíndricas, esféricas. Tem que se habituar com essas expressões, que a gente vai usar isso para calcular, resolver problemas de valor de fronteira, né? Bom, devo ter passado como lixa para vocês, para mostrar que um campo é irrotacional se ele é obtido. Isso é uma propriedade importante. Pega um campo, obtém do gradiente de uma função escalar, se você provar isso, esse campo é irrotacional. Certo? Qualquer que seja a função. Né? Ou seja, a identidade é rotacional do gradiente da função igual a zero, faz algum sentido, né? Como se você tivesse produto vetorial de um vetor com ele mesmo, né? É o que aqui mais ou menos indica, tá certo? Outro tipo de campo é o campo solenoidal, né? Se um campo é derivado rotacional de um outro vetor, esse campo tem divergência zero. Ou seja, não existe fonte nem sorvedores desse campo. Né?
ou seja, a outra identidade, a rotacional do rotacional de A, é igual a zero, né? Qualquer que seja o vetor A, campos solenoidais. A gente vai voltar a esses campos no nosso tratamento da teoria eletromagnética. Bom, tem aqui algumas identidades adicionais, eu guardo as demonstrações de algumas dessas, por exemplo, essa aqui, produto misto, produto triplo, essa aqui é complicada de demonstrar, pode ser demonstrada, não tem problema, mas é complicada, tá certo? Essa aqui dá para demonstrar tranquilo, tá certo? Essa aqui é abacaxi para fazer, dá para fazer. Essa aqui dá para fazer também, certo? Então nós temos 4 identidades aqui que eu quero guardar para os vídeos especiais de demonstrações do nosso canal, certo? Muito bem, eu vou deixar para separado, porque como são demonstrações de interesse geral, é bom a gente fazer vídeos específicos dessas demonstrações, certo? Bom, nós temos agora a conclusão, né, desse nosso capítulo, com 3 teoremas importantes para a análise vetorial, certo? Eles têm esses nomes, né, por alguma razão, mas nem sempre os nomes estão associados a quem fez o teorema, tá certo? Nós temos essas curiosidades lá nos nossos elementos, referências bibliográficas do nosso texto, fala sobre algumas dessas curiosidades, né? Bom, o teorema de Gauss especifica que eu posso generalizar, certo, o conceito de divergência para uma área macroscópica. Divergência relaciona fluxo no microvolume por unidade de volume, né? A pergunta é, como é que a gente generaliza isso para um volume macroscópico, usando esses elementos diferenciais? A gente pode fazer isso vai ser o teorema de Gauss, que a gente vai agora demonstrar. Seja Δψ o fluxo que sai de um volumezinho diferencial ΔV, um microfluxo, né? Tem um campo vetorial aqui permeando o espaço que eu não mostrei, tá certo? Existe um campo aqui, né? Por definição, o divergente que a gente acabou de demonstrar, de F, é a razão desse microfluxo por unidade de volume, né? O microfluxo é essa quantidade aqui, chamada de dφ dV. Então quer dizer que multiplicando divergente de F no centro por dV, eu obtenho esse microfluxo aqui, delta dψ, né? Dψ é dV divergente de F. Essa é a forma de calcular o fluxo que sai de um volume diferencial, calculando-se primeiro o divergente no centro, mais ou menos, vezes o volume diferencial, né? Suponha que eu pego agora um volume macroscópico, né? Subdivida esse volume macroscópico, né, limitado para a superfície macroscópica sigma, o volume V macroscópico, anormal para fora é N, tá certo? Elemento de volume de uma célula diferencial desse volume, essa aqui mostrada, certo? É ΔVI. Eu vou calcular o microfluxo para fora dessa célula, depois vou pegar, somar com o microfluxo para fora dessa célula, mais essa, e eu vou somando até chegar em todo o volume, para saber o que vai acontecer, né? Você tem aí N volumes diferenciais, esse volume é da ordem, né? O tamanho dele é V sobre N, N é o número de volumes. Então, eu quero fazer esses volumes tão pequenos como possível e somar isso aí, você tem um tipo de integral. A soma dos microfluxos, né? Quando o volume que é V sobre N tende a zero, limite, né? É simplesmente a soma, né, nesses N volumes do divergente no centro de cada volume, diferencial vezes ΔVI. Ora, quando eu somo esses fluxos, bom, por um lado, né, o resultado dessa soma aqui, certo? Me dá essa integral divergente de F, integral de volume,
E a pergunta é, o que dá essa soma aqui de microfluxos, né? Como é que fica? Obviamente, né? Se você for fazer a soma, você vai ter essa célula em azul aqui, me dá um fluxo para fora nessa parede, mais um fluxo para fora nessa, mais um fluxo para fora nessa, mais este aqui, mais esse da frente, mais lá atrás, certo? A célula vizinha, vou botar aqui, deixa eu ver, talvez fique mais fácil mostrar essa aqui. Essa célula vizinha vai me dar um fluxo para cá, mais um para cá, mais um para cá, mais um para lá, mais um para frente, mais um para trás. Ora, na parede comum, nessa parede aqui, há um cancelamento. Então, o resultado dessas duas células é o fluxo para fora dessa superfície, né, que eu estou aqui mostrando, certo? Ficou essa superfície envoltória. Obviamente, né, não é fácil perceber que, não é difícil perceber que, se você for somando mais células, eu vou pegando a envoltória cada vez maior, né? Ou seja, vai ter cancelamento nessas faces comuns aí, né? Até você chegar na superfície externa. A soma dos fluxos vai estar só o fluxo nessa superfície externa do volume que limita o volume V, né? Ou seja, o resultado da soma dos fluxos é o fluxo líquido para fora, através da superfície, para fora do volume V. Então, isso é o teorema de Gauss. De um lado, você tem a integral de volume do divergente, do outro, tem o fluxo líquido que através da superfície. Na realidade, é a generalização da definição de divergência. Esse é o teorema de Gauss. Teorema também chamado teorema da divergência. Fluxo para fora da superfície fechada é igual a integral de volume do divergente do campo vetorial calculado, né? Esse divergente é uma função das coordenadas calculado, integrado no volume, né? Mesma coisa, teorema de Stokes, generalização do conceito de rotacional, né? Você tem aí, mais uma vez, uma superfície aberta, a direção N, que vai definir a direção do rotacional componente rotacional nessa direção, uma área limitada pelo caminho C, né? Então, a microintegral de linha, a microcirculação, é essa integralzinha, projeção do rotacional na direção de F para esse caso seria o limite de quando a área tende a zero dessa microcirculação, problema de área, né, que dá essa diferencial. Então quer dizer que dado... Isso aqui está errado, né? Isso aqui está errado. Dado o rotacional no centro da área, eu calculo minha microcirculação calculando quem? D sigma escalar rotacional de F, né? Que dá isso aqui, certo? Mais uma vez, pega uma superfície macroscópica e vamos generalizar o resultado, né? Que nem esse caso aqui. Aqui está uma das áreas, né? Essa microcirculação é sempre calculada desse jeito, nesse sentido, tá certo? Então eu vou pegar essa microcirculação, né? Somar com essa, e somar todas as microcirculações. Em cada caso, cada microcirculação me dá produto escalar de delta sigma na iésima célula com rotacional de F na iésima célula. Isso no limite que o número de células é muito grande, ou seja, que a área em cada caso é pequena. Isso aqui me dá, como resultado, o fluxo... Isso aqui está errado de novo, tá certo?
não é o fluxo, né? É integral de superfície, não é fluxo porque é aberta a superfície. Integral do rotacional de F de sigma, né? Então, esse é o resultado da soma desses termos aqui. E a soma das microcirculações, tranquilamente, você vai descobrir que a gente vai cancelar todas as circulações, por exemplo, né? Vou pegar aqui. Somar duas aqui vai dar microcirculação nessa área, né? À medida que eu for aumentando, microcirculação nessa área. Até eu chegar na borda. As microcirculações das áreas que têm segmentos de contato cancelam, né? Então eu sempre cancelo. Uma integral de linha para um lado, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer melhor isso aqui. Tá mais simples. Só para a gente observar, né? A gente mostra só um cancelamento aqui. Aqui é uma circulação. Aqui é uma e a outra vem no sentido oposto. Resultado da microcirculação, a circulação já que começou a aumentar, né? Nessa área envoltória. Obviamente vai se cancelando por dentro, né? Isso aqui cancela, tá certo? Fica só por fora. Até chegar na borda da minha área, né? Observe que a área está sempre à esquerda. Olha, então a soma dessas microcirculações nada mais é do que a circulação desse caminho C, que é essa integral aqui. Integral no caminho C, que limita a superfície aberta do campo vetorial, né? É igual à integral de superfície do rotacional de sigma. Temos aí o teorema de Stokes. Isso aqui está errado de novo, tá certo? Vocês têm aí o rotacional de F, né? Certo? Mais aqui, deixa eu ver aqui, certo? Então, circulação de F no caminho fechado é igual à integral do rotacional na área limitada por C, né? Essas coisas são conectadas. De que forma? A área está sempre à esquerda do sentido definido pela circulação que se calcula, certo? Bom, temos uma segunda relação útil que surge, né, daquela definição do rotacional, aquela definição vetorial do rotacional, que nós falamos anteriormente, né? Integral de razão entre a integral de superfície de sigma vetorial F sobre a área me dá, analogamente ao caso do teorema de Gauss, dá um teorema parecido com o teorema de Gauss, que é integral do volume do rotacional de F igual à integral de superfície do produto vetorial de sigma do lado esquerdo, vetorial F. Certo? Muito bem. E aí a gente conclui agora com o teorema de Helmholtz, né, que garante que um campo vetorial tem uma única possibilidade, se você souber, só tem um campo vetorial que satisfaz a duas propriedades, que tenham um divergente rotacional bem definidos e cuja especificação na fronteira do domínio de existência seja conhecido. Então vamos ver aqui, certo? A gente vai usar alguns conceitos, tá certo? Então suponha que você tem um domínio, né? Esse domínio aqui. Em que você tem um campo vetorial que você quer saber quem é, o A, no caso, certo? Você sabe, mas você não sabe quem é o campo vetorial, mas você sabe quem é esse rotacional, o ALF,
quem é seu divergente vale essa função escalar f. Além disso, é claro que se você especificar apenas isso, você vai determinar a menos de constantes, porque você sabe as derivadas de A, você não sabe o A absoluto, né? Então eu preciso de mais uma propriedade. Bom, uma outra propriedade que eu preciso fornecer é, bom, quem é, por exemplo, a componente normal de A na fronteira do domínio, em todos os elementos da fronteira. Então, o teorema de Helmholtz garante que, se eu sei em todos os pontos quem é a rotacional de A, que é essa função f aqui, vetor, quem é o divergente de A, que é essa função escalar, e se eu especificar completamente a componente normal de sigma, só tem um vetor que tem essas propriedades. Não existe uma segunda solução. Por que isso é importante? Porque isso garante que as equações de Maxwell, que são essas especificações de rotacional divergente de campos, tenham uma única solução, não mais do que uma. A gente não pode nunca esquecer isso, certo? A solução das equações de Maxwell é uma única, assim, a forma matemática da solução é única, com constantes arbitrárias, e é absolutamente única quando se especifica o comportamento do campo na fronteira, como a gente está falando aqui. Tá? Então, esse é o teorema de Helmholtz, né? Dados essas propriedades, se dado f vetor, que é o rotacional de A, dado f escalar, que é divergente de A, dado A na fronteira, A normal, só tem um A que satisfaz essas propriedades. Esse é o teorema de Helmholtz. Vamos provar isso aí, certo? De forma bem... usando os nossos conhecimentos da nossa álgebra aí, tá certo? Vamos supor que tem o segundo vetor com as mesmas propriedades. Tem a mesmo divergente e o mesmo rotacional. Ou seja, divergente é f escalar, rotacional é f vetor. Certo? Além do que? O b na fronteira normal é igual a na fronteira o normal. Então a gente tem que provar que esse vetor de diferença é zero em todos os pontos do domínio. Né? Vetor B menos A. Bom, então o que nós temos para U? Né? Vetor B menos A. Divergente dá zero, porque é divergente de B menos divergente de A, que é F menos F, que dá zero. Rotacional de U quem é? Rotacional de B menos rotacional de A, que é F vetor menos F vetor, que dá zero, certo? Quem é U na fronteira? É zero também, porque é B na fronteira menos A na fronteira. Propriedades: o vetor que tem divergência zero é um vetor solenoidal. Certo? Um vetor que tem rotacional zero é um vetor irrotacional. Certo? Então o que está dizendo aqui é que não existe nenhum vetor que seja irrotacional e solenoidal em todos os pontos do domínio ao mesmo tempo. Esse vetor tem que ser zero. Certo? Bom, o fato de rotacional de U ser zero, quer dizer, irrotacional, certo? Me permite escrever U como sendo o gradiente de um escalar. Né? Essa é a primeira propriedade que a gente falou anteriormente. Então, construímos esse vetor U vezes φ e vamos aplicar o teorema de Gauss. A gente está fazendo isso porque isso vai mostrar como se chega a esse fato do U ser zero, né? Então, divergente desse vetor, teorema de Gauss, né? É igual ao fluxo desse vetor aqui. Fluxo do vetor φu, projeção na direção normal na fronteira de sigma, né? Só que o n é zero, né? Então, o teorema de Gauss diz que essa integral dá zero. Agora vamos usar o teorema de Gauss. Às vezes já usei, né? Vamos expandir isso aqui por regra da cadeia, tá certo? Vai dar um termo, U escalar com gradiente, né? Mais φ divergente de U. Né? Gradiente de φ é o próprio U, não é isso? Está aqui em cima. Cadê ele?
Tá aqui, né? U não é o próprio gradiente de φ, né? Então você tem aqui U vezes U dá U ao quadrado, certo? U ao quadrado, né? Então isso aqui dá zero, divergente dá zero. Então a gente tem que divergente de Uφ, que deu zero também, né? Tá aqui, ó. É a integral de volume de módulo de U ao quadrado. Ora, então a gente provou que a integral de módulo de U ao quadrado dv dá zero no domínio, mas só que o U é positivo definido. A única possibilidade dessa integral dar zero é se o próprio U for zero, né? E aí você tem o resultado final. B e A são o mesmo vetor, né? Teorema de Helmholtz. O que é importante aqui é lembrar da essência do teorema de Helmholtz, né? Não tem um vetor que seja irrotacional e solenoidal ao mesmo tempo em todos os pontos de um domínio, né? Ou, equivalentemente, um campo é completamente especificado se você determinasse, soubesse o divergente rotacional em todos os pontos do domínio e a comune normal do vetor na superfície que envolve esse domínio. Ok? Então aí terminamos com essa nossa revisão matemática. Fiquem atentos aí para demonstrações de algumas dessas identidades para ver com a versatilidade do uso da notação de Einstein, né, compacta, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, certo? Então até a próxima.